Fala, gente, tudo bem? Aqui é a Ana Luísa de novo, vindo resolver mais uma questão, só que agora sobre o tema de estequiometria, que na minha opinião é uma das partes mais importantes da química, pelo menos no ensino médio e no vestibular. E aí a gente trouxe essa questãozinha aqui, que é de um exame discursivo, mas é só pra gente treinar algumas técnicas que eu vou deixar aqui pra vocês, já tem até no papel. Bom, então vamos lá. Primeiro passo para a gente resolver um problema de estequiometria é a gente fazer uma leitura e uma boa interpretação, como na maioria das coisas na química. Então vamos lá. O cobre metálico é obtido a partir do sulfeto de cobre 1 em duas etapas subsequentes, representadas pelas seguintes equações químicas. Bom, gente, antes de ler essas etapas, é bom a gente entender que na estequiometria existe uma coisa chamada reações consecutivas, que é quando um produto é obtido a partir de uma matéria-prima, mas não de forma única, ou seja, em uma etapa. Tem duas reações que combinadas vão gerar esse produto a partir desse cobre metálico. E uma forma da gente resolver esse tipo de questão é unificar essas duas etapas, porque se vocês repararem bem, elas sempre vão ter o produto da primeira etapa em comum com o reagente da segunda etapa. Então, é assim que a gente vai começar essa questão. Primeiro eu vou ler a primeira etapa. 2 mols de sulfeto de cobre 1 mais 3 mols de oxigênio geram nosso produto em comum com o nosso reagente de baixo, que é o cobre 2 oxigênio mais o sulfeto o dióxido de enxofre. E a segunda etapa tem novamente o nosso cobre 2 oxigênio mais carbono, gerando 2 cobre mais monóxido de carbono. Então vamos lá. Vou pegar aqui a caneta. O que a gente tem em comum aqui? Esse produto, esse reagente. Ok, a substância é igual, mas a quantificação dela é diferente. E isso já atrapalha a gente. Conduz a gente ao erro, então a gente tem que consertar isso. Como que a gente vai consertar isso? A gente vai multiplicar toda a segunda reação por 2. E juntar tudo. Aí vai gerar essa terceira que eu já tinha feito, mas eu ainda não coloquei os coeficientes, que é pra gente poder acompanhar junto. Quando a gente for multiplicar tudo isso aqui por 2, esse coeficiente aqui vira 2, esse aqui também vira 2, esse aqui vai virar 4 e esse aqui vai virar 2 também. Agora a gente já pode cortar tranquilamente, porque o que foi gerado logo em seguida vai ser consumido, por isso que posso cortar some. Agora, na nossa terceira etapa, que é a junção das duas etapas anteriores, a gente só repete tudo que tem nos reagentes. Tem isso, tem isso, tem isso, ó. Então, aqui a gente bota 2. E nos produtos, permanece o nosso dióxido de enxofre. Aqui a gente põe 4, que a gente fez essa continha, e aqui 2. Bom, a gente já resolveu grande parte da questão aqui. Tanto que o primeiro comando são os nomes dos gases. Por isso que essas indicações aqui são relevantes. Por exemplo, sólido, gás, também tem o líquido que não tem nessa reação. Olhando para os produtos, a gente vê que realmente eles geraram 2 gases. A gente precisa ter agora esse estudo, né, para saber como chamar. A gente pode observar que eles dois têm oxigênio em um elemento anterior. Então, eles são óxidos. O primeiro, 2 oxigênios, ou seja, dióxido. Dióxido de quê? Szinho e enxofre. Então, o nome do primeiro gás vai ser dióxido de enxofre. O segundo, esse é bem conhecido, né? A galera já trabalha muito com ele. Um oxigênio só, seguido de... Não, vem antes do carbono. Então, é monóxido de carbono. Como vocês podem ver, sempre o oxigênio que vai começar nomeando. E o prefixo da quantidade deles, mais a palavra óxido. Agora a gente vai para a parte que é realmente de conta dessa questão. Antes disso, eu vou dar uma dica que é sempre que a questão der alguma coisa em quilo, tonelada, miligrama, passa para grama. Porque ajuda a fazer a conta. Geralmente eles pedem grama já para adiantar esse processo. Então eu vou botar aqui do lado uma tabelinha de conversão. Tá na câmera, tá? Ó, das mais importantes, quilo para grama,
tonelada para grama, miligrama para grama. Multiplicar aqui por 10 a 3, por 10 a 6, por 10 a menos 3. A recíproca também é verdadeira, só inverte os sinaizinhos dos expoentes das potências de 10. Vamos lá. Esse aqui é um macete. Para começar essa questão, primeiro tem que explicar, né, como eu vou montar a minha estequiometria. E tem um macetezinho que eu aprendi durante a escola, que é decorar 3 esqueminhas. Quando a questão dá em massa e pede para você achar em volume, em mol, em molécula, a gente sempre faz essa relação massa para mol. Porque o que acontece? Quando você achar em mol, você só vai ter que multiplicar por uma constante. Então, você faz isso no final da questão. E aí, sempre que você for fazer essa linha massa para mol, embaixo de massa você põe o coeficiente estequiométrico, que é esse númerozinho aqui que vem antes das substâncias, vezes a massa molar. Que no caso da UERJ, você vai ter que achar manualmente pela tabela periódica, mas eu já botei aqui para facilitar a nossa vida. Quando for massa para massa, é instintivo, você repete que você sempre vai botar em massa, na linha de baixo, que é o coeficiente vezes a massa molar. E sempre embaixo de mol é só o coeficiente. Então, se vocês decorarem essas 3 regrinhas, vocês matam basicamente qualquer questão de estequiometria. Por exemplo, aqui. Vou continuar lendo a questão agora porque eu parei na segunda etapa. Em uma unidade industrial, 477 kg de sulfeto de cobre 1 reagiram com 100% de rendimento em cada uma das etapas. O que isso significa? Não houve perdas de substância. O rendimento foi 100%, tudo que foi consumido foi gerado. É isso. Então, vamos ver essa continha aqui. O nosso reagente é esse. Agora, o que ele quer que a gente ache são os gases. Tem esse gás, tem esse gás. Então, a gente vai fazer 2 continhas separadas. A gente tem a massa desse reagente e a gente quer o volume. Ou seja, primeiro eu botei até essa relaçãozinha aqui, para vocês verem que vai ser só multiplicar por uma constante. Então, a gente vai achar em mol. Se é de massa para mol, qual relação que a gente vai usar do macete? Gente, isso aqui está errado porque eu tinha escrito com 2 S, né? Porque eu sei química, agora português não é minha praia, eu erro ainda. Humana aqui. Massa para mol vai ser a relaçãozinha que a gente vai usar. Aí, bom, tá em quilo, mas a gente já sabe por essa conversãozinha que eu joguei aqui, que é só multiplicar por 10 a 3, que eu transformo em grama. Então, a primeira continha vai ser referente ao dióxido de enxofre. Ó, SO2. 477 vezes 10 a 3 gramas de CO2S estão para X mol de SO2. Essa vai ser a nossa primeira linha, de acordo com esse macetinho. Agora a gente vai olhar tudo isso nos nossos dados e na nossa reação. Qual é o coeficiente estequiométrico do reagente? 2. Então aqui vem 2 vezes a massa molar, 159. Isso tudo, gente, é o procedimento que eu botei no resuminho, achar a massa molar, né, que é só somar a massa de cada um, que tá lá na tabela. E aqui a mol a gente só vai jogar o coeficiente. Qual é o coeficiente do dióxido de enxofre? 2 também. Agora aqui, ó, posso cortar, aí vai ficar 159x igual a 477 vezes 10 a 3 gramas. Fazendo essa conta, que eu já fiz anteriormente, dá 3, gente. Então, já vamos direto, que a resposta dessa etapa é 3 vezes 10 a 3 mols de SO2. Ok. Agora, que é a parte de usar a relaçãozinha que eu botei ali em vermelho para a gente achar o volume. Porque, olha só, pensa comigo. Se 1 mol é igual a 22,4 litros nas, como diz o enunciado, condições normais de temperatura e pressão, CMTP, então 3 mols vezes 10 a 3 vão dar X. Só multiplicar por 3 vai dar 67,2 vezes 10 a 3, a gente não pode esquecer disso, vezes 10 a 3 litros. Essa é a primeira resposta. Uma dica que eu dou é não deixar dessa forma, sempre botar na notaçãozinha científica. Se eu diminuir um aqui, uma casa decimal, aqui eu vou aumentar um 0. Então, esse é o volume do primeiro gás.
Vamos fazer agora do segundo gás. Mas olha só, se vocês enxergarem bem, o que vai mudar nessa conta aqui, relacionado ao monóxido? Nada, né? Porque o coeficiente continua sendo 2, a massa molar importante é só do reagente, então a gente nem precisa fazer essa conta, gente, vai dar o mesmo resultado. Na química, essas coisas acontecem muito, porque repara, nessa reação estão sendo gerados 2 mols de SO2 e 2 mols de CO. Então, instintivamente, seria bom, né, a gente saber que vai dar a mesma coisa, porque 2 mols vão gerar o dobro de litro. Então, a resposta por enquanto não, a resposta é essa. Então, o volume de gás é 6,72 vezes 10 a 4 litros de SO2 e de CO. Se vocês não estiverem convencidos, eu posso fazer tranquilamente a conta para o CO também, para vocês entenderem que vai dar a mesma coisa. Ó. 477 vezes 10 a 3 gramas para X mol de CO. Mesma coisa, o coeficiente não muda, a massa molar também não muda. O coeficiente do CO também é 2, ou seja, a continha aqui vai ser a mesma. X vai dar 3 vezes 10 a 3 mols de CO. E a outra relação permanece. 1 mol, 22,4 litros, 3 vezes 10 a 3, igual a X litros. Isso vai dar a mesma coisa. 6 vezes 72,10 a 4 litros. Então, gente, essa foi a questão. As pessoas, elas demonizam muito a estequiometria, sendo que é uma coisa muito sistemática. Você vai fazendo exercíciozinhos, você vai ver que todos são nessa pegada, né? Todos são nessa pegada. O ritmo é esse. Então, a gente matou uma discursiva da UERJ. Tecnicamente, pessoas com mais afinidade com química fariam, mas vocês vendo pelo passo a passo, não é tão complicada de fazer. Então, eu vou deixar aí essa questão com vocês. E qualquer coisa, meu Instagram está aí aberto para dúvidas e etc. Valeu, gente!